Então temos connosco a Ivânia. Olá. Olá. Muito bem-vinda. Obrigada. Já esteve cá, mas já foi... Já teve cá pela uns última anitos vez. atrás. Há uns anos atrás E estávamos hoje aqui. é a última vez. Não, A próxima não. vez é a A última última vez. vez e a próxima há de ser a última e a última e a última. E vamos continuar a ter a Ivânia pela última vez. Não, eram contextos diferentes. Bem, eu posso me apresentar assim para as pessoas que não me conhecem. Força! Nós é que gostamos disto para a Eu atividade. sou Ivânia, sou enfermeira. Já sou enfermeira há 22 anos e neste momento encontro-me a trabalhar numa unidade de cuidados intermédios, pneumológico, no hospital, não posso dizer hospital, num hospital eu acho que isso tem uma polivalente. marca. Sei lá, irem deixar flores. Num e hospital polivalente. E o que me fez vir aqui este tema achei pertinente porque em tempo de pandemia todos nós pensamos nos profissionais de saúde, não é? Toda a gente Ouve-se falou falar dos deles, profissionais de sim. saúde, falámos, foi uma situação atípica, ou seja, foi uma situação que surgiu que ninguém estava preparada para ela e fomos nos adaptando. E nós, enquanto profissionais de saúde, também fomos nos adaptando, mas ninguém se lembrou, entre aspas, que dentro dos profissionais de saúde haviam pessoas que eram mães e pais. Claro que não estou de sobrevalorizar as mães, porque tanto o pai ou a mãe têm um valor igual, intrínseco, mas claro que sabemos que as mães, e quando têm crianças mais novas, a logística familiar depende mais delas do que do pai. Sim. E a pandemia, de alguma forma, não digo que veio castrar, porque é agressivo dizer que foi castrador, mas Limitou e muito. limitou e muito, e nós fizemos um juramento, entre aspas, quando nós abraçámos a profissão, estamos preparados para a pandemia e para tudo o resto, mas quando estas coisas surgem in loco, Quando é a realidade. nós vemos que as coisas, será que estávamos assim tão bem preparados? E depois o ser mãe é algo que, por mais que nós ouvimos o conselho deste, lemos o livro dali, vemos o programa B, ouvimos conselhos dos nossos pais, há muita coisa que vamos adquirindo só com os nossos filhos. Quando eles é que são os nossos maiores, como é que é dizer, as pessoas que nos dão a ferramenta base para nos mostrar o que é ser mãe e ser pai. E eu fiz questão de vir falar desse tema porque quando o governo e toda a gente pensou na pandemia em si, criou-se estruturas e nessas estruturas toda a gente tinha um papel que ocupou. Mas as mães enfermeiras não se criou estrutura nenhuma. E houve coisas que nos limitaram, que não nos deram esses direitos e a todo o tempo o ser mãe é um direito tão importante Claro. como outro qualquer. Não estou a dizer que não nos tiraram o direito de ser mães, mas os nossos filhos, eu não estou a desvalorizar, vejam lá, as mães que estiveram em casa em teletrabalho, que também deve ter Também um sido trabalho complicado, árduo, claro, agressivo, sim. ter a criança ali e ter que trabalhar, não estou a desvalorizar isso. Mas as nossas crianças é ao contrário, Não a tinha nível ninguém, emocional. E nós temos que ver que nós somos pessoas, o nosso caráter vai se formando com as nossas trocas emocionais com os nossos pais e com os nossos pares. E o que é que acontece? Quando tu não tens as referências, as rotinas iguais às outras crianças, tu estás de alguma forma a ser castrada. Porque mesmo os pais que estão em teletrabalho, acautelaram certas situações, não estou a dizer que foi fácil ou não, que de alguma forma ainda permitiu que as crianças, mesmo que os pais estivessem lá, de vez em quando ficassem exaustos, a presença da mãe e do pai estava lá. Nós, enquanto profissionais de saúde, não nos era permitido colocar assistência à família, foi proibido, Ok. não podíamos ter, a não ser que o marido e a esposa fossem profissionais de saúde, que não era o meu caso. O meu marido inicialmente conseguiu pôr, mas depois a entidade patronal também não o permitiu e acabámos por ter que gerir a logística familiar com os nossos filhos em casa e por vezes temos que ir trabalhar e pequenos períodos, eles ficarem sozinhos. O meu filho já tem 14 anos, já consegue fazer esta gestão, mas a minha filha tinha 9 anos. E das coisas que mais me marcaram, eu trouxe aqui os pontos fortes, que são as coisas que nós levamos para a vida, eles também, porque as experiências nem sempre são destrutivas, às vezes são construtivas. Eu costumo dizer, como é que se diz o ditado? O que não nos mata Deixa-nos mais fortes. torna-nos mais fortes. E eu acho que estas situações, de alguma forma, eles vão recordar daqui a alguns anos e tornou-nos mais autónomos, mais capazes. Temos que ver o lado sempre bom da questão. Sempre. Uma Exatamente. Eles tornam-se mais, porque também, porque cada vez mais temos aquele tipo de mãe que é, as mães querem trabalhar de segunda a sexta, com horário reduzido, para estarem o mais tempo possível na vida dos filhos. Sem dar conta, elas estão a incapacitar os filhos dela. Porque a autonomia cada vez é mais tarde,
os filhos estão mais dependentes dos pais, a nível profissional são muito indecisos. Nós sabemos que cada vez mais esta geração tem miúdos com 25, 26 anos em casa dos pais, fizeram um curso superior, mas não conseguem sair deste ciclo e serem autónomos, estão sempre dependentes dos pais para tomar as decisões todas. E isto também tem a ver com a construção da personalidade ao longo de uma vida, que não se adquire aos 20 anos, vai se adquirindo. E eu acho que esta parte foi muito importante. Mas as coisas com as quais eu senti que foi um bocadinho mais violento e agressivo, uma delas foi o facto que na primeira vaga as coisas ainda foram um bocado softs, porque nós não tivemos o que aconteceu agora nesta segunda vaga. Pois, Não foi o havia número o de boom, casas, não é? mortes Não é? todas. Os chefes tiveram, neste caso até agradeço a minha chefe, que teve em causa quem era mãe, não foi colocado nos covidários, nas unidades, não saiu do seu habitat natural. Ok, porque Ou estavam seja, a estar em permaneci no casa meu com as serviço, crianças, tudo. permaneci no meu serviço, que era um ambiente para mim familiar. Claro que houve situações que tive que fazer horas a mais. Para terem uma ideia, neste momento, tenho pai quase 50 dias para gozar. Sério? Eu estou com quase um ano sem gozar férias. Houve alturas que eu trabalhei, o meu horário tinha sempre 27 horas ou 30 horas a mais, porque nós tínhamos que cobrir esforço extra. porque os nossos colegas Iam para essa unidade. irem para essa não é? unidade. E nessa altura, apesar de trabalhar um bocadinho mais, senti-me confortável porque estava no meu habitat natural. E o horário era mais ou menos... Eu conhecia a chefe e ela fazia um horário ajustado, porque a minha chefe já me conhece há anos, sabe que eu tenho miúdos, e não é que seja privilegiada, mas ela adaptava o horário. Nesta segunda vaga não foi Mas assim. a ti e a E outras... aos outros colegas, sim. Pronto, ok. Todas são mães. Há quem só pode fazer tardes porque os filhos estão em casa de manhã. Ela tenta, sempre que pode. Ela sabe, por exemplo, que eu não conseguia fazer tardes de semana. O meu horário era sempre mais ou menos, não era sempre, mas sempre que ela podia, ela facilitava. E estas coisas foram coisas que, quando a chefe nos conhece, ela consegue. Nesta segunda vaga as coisas não correram assim. Foi muito mais eu forte. vou ser honesto, eu cheguei a chorar. Foi muito, muito, muito violento, ao ponto de nós estarmos nos hospitais, nós a trabalharmos e não sabemos o que é que seria do nosso dia da manhã. Isto aconteceu comigo porque nesta segunda vaga conseguiram deslocar alguns colegas para o covidário e eu de um dia para o outro telefonaram-me e tive que ser transferida de serviço. Isto porque não fui para o covidário, mas fui dar suporte a todas aquelas pessoas que saíam dos ventiladores pós-Covid e que não podiam ir para casa porque eu assistia a pessoas que eram autónomas, faziam a sua vida normal e depois de um mês ventiladas só mexiam os olhinhos. E não estamos a falar só de pessoas mais idosas, Não, estamos a pessoas falar de de 50, pessoas temos a falar de pessoas de 50 anos, eu tive senhoras com 50, 55 anos. tão novos. E além disso, os efeitos farmacológicos e da ventilação prolongada, que é estamos conectados, transforma a nível neurológico e as pessoas têm delírios. Começam a ter conversas atípicas, pessoas tentam-se tirar da cama, pessoas que nós temos que imobilizar, entre aspas, amarrar, porque senão elas começam a arrancar os chorros, situações assim bastante agressivas. E eu tive que ir para um serviço porque formaram um serviço novo, com colegas de todos os tipos e feitios, colegas do bloco, colegas e miúdos muito novos que não tinham experiência em ventilação. E eu tive que esfiar a equipa. Minha chefe ligou-me no dia antes a dizer amanhã, daqui a 2 dias tens que ir. Eu disse que não ia, porque eu tinha um horário feito, uma escala feita, tudo organizado, e eu tenho que mudar, porque eu sei que indo para lá, a minha vida ia mudar toda. Se eu amanhã ia fazer amanhã, já não sei o meu horário, a chefe não me conhecia, não conhecia os colegas, não conhecia o serviço, e foi para mim muito... Eu argumentei, e ela não teve outra volta de teres que ir, e fui. E digo-vos que assisti a coisas e vi coisas que nós todas. Quando cheguei lá, vi pessoas muito piores que eu, pessoas que choravam mesmo, que vieram de serviços, porque Mais eu estava no calmos. Polivalente e continuei no Polivalente, mas tive colegas que vieram de Santa Maria, que são Santa Maria e Polivalente são hospitais completamente diferentes, que perceberam que a dinâmica era diferente, todos nós temos os nossos métodos de trabalho, a nossa organização, o serviço não tinha nada, nós é que construímos o serviço, então não sabíamos onde é que estavam as coisas, temos situações de doentes de urgência, não digo paragem, mas precisávamos de um material para ajudar e tínhamos que abrir gavetas, abrir portas porque não estava nada com rótulos. Vivemos situações bastante complicadas que às 8 horas nunca chegavam, eu saía sempre depois, 1 ou 2 horas depois das minhas horas, com a sensação que podia ter feito mais, mas que não conseguia. Eu chegava a não almoçar, ou quando almoçava era a correr, não comia ao meio da manhã e mesmo assim às vezes um trabalho que no meu turno normalmente consigo dar resposta, ainda ter tempo livre para estar ali, não tinha.
assisti a doentes, pessoas pós-Covid em situações muito, muito graves, que por isso é quando as pessoas falam fique em casa e tem a etiqueta higiênica, as pessoas dizem, também estão a exagerar, não estão a exagerar. O Covid é agressivo, há situações de pessoas que não têm grandes antecedentes, são hipertensas ou são obesas, que o Covid vai os marcar para a vida, porque deixaram de andar, deixaram de comer pela própria mão, têm o estado neurológico todo ele avançado e são pessoas que têm que ir, em vez de ir para casa, têm que ter alta para uma unidade de reabilitação. Pois. O nosso país não tem resposta, temos listas de espera porque as unidades também estão cheias, não estávamos preparados para isso. E tudo isso mexeu lá em casa. Eu, quando chegava a casa, já chegava com o limite lá em cima. Pois ainda ter que... Tinha que desconstruir isto. Os miúdos, depois de passarem o dia todo sem a mãe, tinham trabalhos de casa. Estamos a falar da escola online, onde eles tinham escola presencial e eu chegava a casa. Eram todos os dias, a minha mais nova, todos os dias tinha trabalho que tínhamos que entregar no dia a seguir. Ela o fazia sozinha, mas eu tinha que o corrigir. Muitas das vezes eles estavam em casa e o sinal ia abaixo. O irmão não podia ajudá-la porque também estava online. Ela estava a chorar. E isto foi tudo muito... A professora, claro, que sabia que eu era enfermeira, tinha aquele cuidado, mas ela não era mais nem menos que os outros meninos. Ela tinha que dar resposta aos trabalhos todos. Eu chegava até às 11 da noite a dormir e ia tentar corrigir os trabalhos e depois tínhamos que colocar numa plataforma. Plataforma esta que mudou toda, porque na primeira vaga eles tinham uma outra plataforma. Tinham o normal tinham é Leia, natural, sim. e depois me passaram para o Teams e depois nós tínhamos que ter uma formação rápida sobre o Teams, que nós, os pais, para saber onde é que eles colocam as tarefas, onde é que mandam as tarefas, onde é que têm os chats, onde é que falam, que aquilo é tudo muito bonito, mas na vida real não é bem assim. Portanto, isto, com nós a trabalhar, sempre a trabalhar, sem folgas, sem horários, a fazer extraordinários, a recebemos mensagem no grupo a dizer faltou alguém que teve que estar positivo, venham cobrir o turno dele, faltou alguém, preciso de mais alguém para este turno. E era sempre assim. Nós sairmos com um doente ventilado, nós tínhamos que ir aqui a colar com algum doente grave e chegar à nossa hora, ainda estamos com o doente num outro hospital à espera que nos venham buscar. E nós a pensarmos, eu tenho que ir para casa porque eu tenho uma filha sozinha. Portanto, isto foi muito agressivo. O Covid não só atacou a nível da saúde, mas também a nível familiar. E eu senti naquela altura, a minha filha estava muito sensível. Pois. Por tudo e por nada ela chorava. Que era uma coisa que era uma menina bastante segura, ela por tudo e por nada chorava. Dissesse qualquer coisa e ficava logo muito sensível. E nós dizemos, isto não mexe. Mexe. Porque às vezes quando saía fazer noite, meu marido às vezes saía à meia-noite, portanto eu entro às 11, aquele bocadinho ela ficava. Ela agarrava-se a mim a chorar e dizia, mãe, não vais. Porque ela não estava... É que isto, estar em casa fechado, não ter os amigos para brincar, não ter que ir para a escola, não ter a mãe ao pé, é muito violento. E eu acho que mesmo nisto do Covid, nós enfermeiros temos o dever cívico e temos que cumprir com a nossa missão, claro, mas deviam cautelar. Eu estou a falar de colegas minhas que ainda estavam em horário de amamentação, que tiveram que regressar. Pois, ainda mais complicado. Lembro de uma experiência de uma colega minha que tinha uma bebé com 5 meses, voltou e era para meter férias, para continuar, e disseram-lhe, entre aspas, não lhe disseram que sim, mas deram-lhe a volta à conversa e disseram, tens de te apresentar porque precisamos de ti. E ela estar a trabalhar, o horário de amamentação não dava, e nós às vezes, ela passava o turno e ia dizer, olha, desculpa a expressão, se posso dizer, nós sabemos que as mães têm as mamas por estar a horas e horas ali, duras, tanto leite a acumular, e ela não poder, e estar ali. Levávamos tudo a brincar, ríamos, divertíamos, mas foi muito violento. Foi muito violento, e as pessoas têm que pensar que a pandemia, o Covid veio para ficar, quer queiramos acreditar ou não, vamos mudar a nossa maneira de estar e é um aviso para quem? Para nós mães, nós pais, nós cidadãos, que nós temos que estar preparados, ninguém está preparado para estas coisas, mas se nós tivermos um caráter forte, resiliente, mais facilmente damos a volta a isto do que nós formos muito sensíveis.